Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Segundo o IBGE, as mulheres ocupam menos de 40% dos cargos gerenciais no Brasil, mesmo possuindo média de escolaridade maior. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós temos como tema principal diversidade na prática. E diversidade é respeito às nossas diferenças em características como gênero, etnia, orientação sexual, religião e idade. Para conversar sobre diversidade na prática, nós trouxemos duas convidadas. Está aqui presente conosco Amanda Hessemann, diretora executiva da ABC Marketing e presidente do Instituto Nossa Causa. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra poder falar sobre esse assunto. Perfeito. E a nossa convidada também para dividir os microfones com a Amanda é a Cláudia Roberta Krasman, administradora e empresária, defensora da luta pelo empoderamento feminino e contra o etarismo. Seja bem-vinda, Cláudia. Oi, Franklin. É um prazer imenso poder participar e conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão rico. Obrigada. Maravilha. E o Perspectiva desta semana, nós temos também a participação de um colunista que vai participar na coluna Desafios do Terceiro Setor, que é o Diego Oliveira, o Diego que é diretor cultural da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Além da participação do Diego, também nós temos a parceria de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, que é a ONU News, com uma informação, uma notícia direto de Nova York. A Nossa Causa é uma organização da sociedade civil que atua para promover justiça social por meio de projetos de impacto e produção de conhecimentos, buscando fortalecer organizações da sociedade civil. A pesquisa Diversidade, Equidade e Inclusão nas Organizações, feita em 23, informou que 76% das 355 empresas avaliadas possuem práticas ou até um setor dedicado à diversidade e inclusão. Eu começo o nosso bate-papo de hoje aqui com a Amanda e com a Cláudia, perguntando para a Amanda, qual o objetivo da Nossa Causa e suas principais formas de atuação? Bom, a Nossa Causa, hoje, o Instituto Nossa Causa, é uma plataforma de inovação social, que, como você bem mencionou, faz a articulação de projetos, faz uma produção de conteúdo para organizações da sociedade civil e também para ativistas, e também tem um lado de inovação social, buscando apoiar iniciativas inovadoras que vêm para trabalhar pela defesa da justiça social e desenvolvimento da nossa democracia. Hoje, a Nossa Causa, ela busca muito desses conteúdos que a gente produz e dos projetos com os quais a gente está colaborando, são projetos que visam trazer esses públicos minorizados para destaque. Então, a gente trabalha com mulheres, a gente trabalha com pessoas pretas e pardas, nós trabalhamos com pessoas com deficiência, tentamos trazer esses temas para a pauta da sociedade, para facilitar o acesso das pessoas a essas informações. Sem as informações sobre as questões sociais, dificilmente as pessoas vão poder atuar como aliadas dessas causas. Então, a gente vem como produtores de conteúdo, como levantando bandeiras que precisam ser cada vez mais faladas no dia a dia. Perfeito. Cláudia, você acredita que a curto prazo é possível contornar a falta de diversidade dentro de algumas empresas, ou da maioria das empresas no Brasil, né? Franklin, eu acredito que a gente caminhou muito, se você tiver como perspectiva poucos anos atrás, mas o caminho é muito longo e muito árduo. A gente não muda porque a gente está falando de uma questão cultural. Se você pegar só o racismo, que a gente fala que teoricamente ele acabou há mais de um século e não acabou. Então, se você pegar os outros assuntos que hoje estão em pauta, que hoje a gente discute e que bom que a gente tem até esse tipo de canal para falar, a gente não tinha isso há pouco tempo atrás. Então, não é um trabalho de curto prazo. Eu acho sim que o que está aumentando é a quantidade de pessoas, primeiro, tendo informações sobre o assunto e segundo, tendo
condições de brigar por isso. Eu acho que é isso que mudou. Correto. Amanda, como é que as pessoas podem fazer para participar do Nossa Causa ou acessar a plataforma, né? Porque eu acho que não é uma organização que as pessoas vão se engajar para militar, digamos, né? É uma plataforma onde ela vai se alimentar de informações, de procedimentos, né, para implementar nas suas empresas, enfim, na sua prática do dia a dia. Como é que as pessoas podem utilizar esse material que é disponibilizado pela Nossa Causa? Bom, Franklin, acessando o nosso site e as nossas redes sociais, que são todas praticamente a mesma, né? O site é nossacausa.com e as redes sociais são Nossa Causa. As pessoas acessam ali artigos sobre diversas temáticas relacionadas a impacto social, e-books, webinars, vários materiais que trabalham para enriquecer essa demanda, esse conteúdo das pessoas. Outra questão é participar de alguns projetos que a gente está articulando hoje. Então, por exemplo, tem um projeto que a gente vai reativar pelo 3º ciclo, agora já estamos trabalhando nele, mas nos próximos meses aí vocês vão receber mais informações, é o Meu, Seu, Nosso Voto, que é um projeto focado em mulheres jovens para discutir sobre o voto responsável, sobre a nossa responsabilidade em escolher pessoas do poder público que estejam alinhadas às nossas demandas sociais, né? Então, a gente faz rodas de conversa com esse público para discutir essas pautas. O que é extremamente importante, a gente ter essa consciência e ter espaços de conversa, de troca, com essas diferentes perspectivas, né? E esse projeto, ele está aberto aí para voluntariado, tanto para nos ajudar na produção do projeto em si, quanto no trabalho dessas rodas de conversa que a gente tem expectativa que circulem o país inteiro. Então, para a gente ter, inclusive, diversidade e equidade nessa pauta da democracia e da participação política, a gente também conta com as pessoas para nos ajudar a levar, né? Nós somos aqui do Sul, ajudar a levar isso para todas as regiões do Brasil e para também os diferentes perfis de mulheres jovens. Então, mulheres jovens quilombolas, mulheres jovens pretas e pardas, mulheres jovens de diferentes perspectivas religiosas. Então, Perfeito. Essa é uma forma de participar. Cláudia, tem uma questão aqui que a Amanda abordou e me pareceu bastante interessante até fazer um link aí com a sua atuação, né? Nós vemos aí, ela falou sobre essa questão do voto, né? Nós vamos ter eleições agora, municipais, né? É um momento importante porque, digamos que é aquela eleição que você não fala de grandes temas, né? A eleição municipal você tem que falar do seu dia a dia, né? O problema do teu bairro, a questão da tua cidade, da tua rua, muitas vezes, né? Você tem que... As questões da rua, às vezes, são importantíssimas você discutir. E é nesse momento, né, que você tem que fazer. E, além disso, né, existe uma outra questão, que é pela legislação, os partidos têm que ter uma cota de mulheres para serem candidatas, né? E a gente vê que muitos deles têm as mulheres, eles colocam lá, quantos precisam? 30%? Tudo bem, vamos colocar os 30% de mulheres, mas elas não aparecem na campanha, elas não aparecem em nada, né? A não ser aquelas que têm uma certa proeminência social, né? Ou que tem um trabalho de base. Caso contrário, qualquer cidadão pode se candidatar, seja homem, seja qualquer cidadão pode se candidatar, mas enfim. Agora tem a questão do etarismo, a gente vê que as listas cada vez menos, isso é geral, né? Você vê também, a não ser aqueles velhos próceres da política que já estão há 500 anos nela, né? Você não encontra pessoas que estão iniciando, por exemplo, o seu primeiro mandato, tentando disputar o seu primeiro mandato numa certa idade, né? E é um setor da população que cada vez cresce mais, né? E, então a gente não vê nem homens e muito menos mulheres, tá? Que têm, digamos, mais de 60 anos, que já estão na política há muito tempo, não, mas que querem entrar agora, que estão aposentados, que teriam tempo, que tem uma outra bandeira para levar, né? Que é meio que invisibilizada, né, na sociedade, que é a questão do etarismo, né? Eu que cheguei nessa fase da vida,
percebo agora que isso é mais real do que eu pensava, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cláudia. Franklin, primeiro que é doidamente real o que a gente começa a sentir. É isso. Primeiro, você admitir que o etarismo existe é o que mais dói. E tô falando isso e sem qualquer tipo de vitimismo. Eu vou completar 50 anos em novembro e é nítido, nítido, não tenho o que falar. Você passou dos 40, mas você tá sentindo. Em relação ao que você perguntou... Que dirá os mais 60, né? Então, no meu caso, é isso. Né? Entendeu? Se você pensar, e aí a real é assim, isso tanto no mundo corporativo quanto no meio político. Primeiro, se no meio corporativo, que a mulher vem num crescimento, já é difícil. Você imagina ela se inserir no contexto político. Segundo ponto, é só você pensar que como você pega mulheres, porque assim, se você pensar no meu caso que eu vou fazer 50, por que que o assunto diversidade, equidade e inclusão é tão forte na minha vida? Porque eu já venho inserida num contexto há muito tempo. Isso para mim é uma realidade de vida. Quando eu estava me preparando aqui para a entrevista, eu estava até brincando, eu falei, existem 3 verdades na vida. Primeiro que o mundo é capitalista, segundo que existe racismo, preconceito, qualquer coisa, e terceiro que as pessoas não sabem. Não sabem, não entendem e não é uma questão de eu sou bom, eu sou mal. Elas não entendem. Não tem como entender que existe racismo, que existe preconceito, se você não vive, se você não está no contexto. Então, quando você pega uma mulher que ela não viveu isso, como que você faz que ela entre na política? E aí eu acho muito legal esse trabalho da Amanda, porque ela já faz as meninas se interessarem por entrar lá de baixo. Porque não vai entrar na minha idade. Se você perguntar para mim, Cláudia, você tem vontade? Tenho, muita. Entendeu? Só que essa energia é muito maior do que quando você prepara ela lá de baixo, entendeu? Que eu acho que esse caminho é louvável e é isso que a gente tem que fazer. Por isso que, respondendo lá atrás sua primeira pergunta, não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Não tem jeito. Franklin, o que eu acredito da diversidade e inclusão? Que ela é um processo que depende de toda a organização, né? Do topo à base. Então, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, eu vejo que esse é um assunto que ele não tem um prazo para acabar, para ser resolvido, porque a gente vai conhecendo novas perspectivas ao longo do tempo. Até pouco tempo atrás, a gente não falava sobre pessoas trans, mas elas existem desde sempre. A gente só não estava falando sobre isso, a gente não conhecia pessoas assim, essas pessoas não estavam inseridas nas nossas realidades. Então, para a gente trabalhar com inclusão de raças, gênero, etnia, orientação afetivo-sexual, idade, deficiência, origem, condição social, formação, experiências, todas essas diversidades, isso aí é um processo longo. Até porque quando a gente fala sobre isso, é o primeiro passo para a gente compreender. Depois disso, tem o processo da gente se juntar. Então, quem já está entendendo isso, vamos se juntar para depois partir para a ação, né? Essa é a teoria da mobilização social. Então, depois que a gente parte para a ação, esse grupo que já tem o conhecimento, a gente precisa trazer para a ação todo mundo, todos os públicos de interesse que vão ajudar a lutar por essa questão, a lutar por essa causa, defender essa demanda. Então, é um processo que ele não tem prazo para acabar. A gente só está começando. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Risco de Fome Generalizada aumenta pelo 5º ano consecutivo. Felipe de Carvalho, da ONU News em Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Níveis perigosos de fome aguda afetaram 281 milhões e 600 mil pessoas em 2023, o 5º ano consecutivo em que a insegurança alimentar piorou. Agências humanitárias da ONU ressaltaram nesta quarta-feira receios de fome e morte generalizada em Gaza, no Sudão e em outros locais. De acordo com o último relatório global sobre crises alimentares, mais de 1 em cada 5 pessoas, em 59 países, enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023, em comparação com cerca de apenas 1 em cada 10, em 48 nações em 2016. O diretor do Escritório de Ligação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Dominique Bourgeon,
explicou que a insegurança alimentar aguda é uma fome tão grave que representa uma ameaça imediata aos meios de subsistência e à vida das pessoas. Segundo ele, esta é uma fome que ameaça causar mortes generalizadas. O relatório é uma iniciativa conjunta envolvendo a FAO, o Programa Mundial de Alimentos, PMA, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O levantamento conclui que, embora a percentagem global de pessoas definidas como perigosamente inseguras em termos alimentares no ano passado tenha sido de 1,2% inferior à de 2022, o problema piorou significativamente desde a crise da Covid-19. Quando o coronavírus surgiu no final de 2019, cerca de 1 em cada 6 pessoas em 55 países enfrentava níveis preocupantes de insegurança alimentar, em comparação com 1 em cada 5 apenas um ano depois, indica o relatório. Os autores do estudo observaram que as crises alimentares aumentaram de forma alarmante em 2023. O diretor do PMA em Genebra, Giancarlo Siri, destacou preocupações específicas em relação a Gaza e Sudão, onde as pessoas estão claramente morrendo de fome. Segundo ele, depois de quase 7 meses de bombardeios israelenses em Gaza, as pessoas não conseguem satisfazer nem mesmo as necessidades alimentares mais básicas e esgotaram todas as estratégias de sobrevivência, como comer ração animal, mendigar e vender os seus pertences para comprar comida. O representante do PMA disse a jornalistas em Genebra que a única forma de impedir a fome é garantir entregas diárias de alimentos em um espaço de tempo muito curto. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Existem muitas bandeiras no mundo para serem abraçadas, né? Agora, essa do fim da fome, ela é fundamental, porque ela está diretamente ligada à própria sobrevivência de boa parte da humanidade. Peço que as pessoas reflitam um pouco sobre essa questão, ainda mais no mundo que a gente vê, paralelamente, né, essa questão da fome, o desperdício de alimentos. Uma pesquisa realizada pelo portal de empregos InfoJobs mostrou que somente 5% dos colaboradores no mercado de trabalho brasileiro possuem mais de 50 anos. Outro estudo feito pela empresa Ernst Young e a agência Maturi, em 2022, mostrou que 78% das empresas se consideram etaristas e possuem barreiras para contratar pessoas mais velhas. Olha aí, elas mesmas admitem o problema, né? Mas eu acho que precisa começar a tomar atitude para mudar isso, né? Para ter uma atitude de não simplesmente admitir que está errada, mas que está trabalhando para mudar essa realidade. Cláudia, por que existe esse preconceito em relação à idade no mercado de trabalho? Se a gente for pensar, a pessoa, né, exceto aquelas funções muito de ponta que, digamos, exigem uma certa especialização, né, está constantemente sendo atualizado das novas tecnologias, como a IA, né, por exemplo, agora, né, a inteligência artificial, que os mais jovens dominam, né, tem muito mais conhecimento, enfim, do que as pessoas que têm uma faixa etária maior, mas na maioria das funções, a experiência é fundamental. E, no entanto, a gente não vê isso valorizado no mercado de trabalho, né? Até se a gente for pensar dentro da própria mentalidade, da própria sistemática do mundo capitalista, estão perdendo dinheiro, né? Porque poderiam estar aproveitando todo esse talento, dessa experiência do pessoal que tem uma idade mais avançada. Por que existe esse preconceito, então? Não é uma coisa meio esquizofrênica, digamos assim, né? Contraditória, né? Franklin, deixa eu só antes fazer só um ponto estratégico. Como eu disse antes, eu estou inserida no contexto de diversidade por vida há muito tempo, e depois eu tive a oportunidade numa das empresas que eu trabalhei, que fez um trabalho maravilhoso. Essa empresa parava toda sexta-feira e a gente falava e conversava de diversidade, de viés, de baias, de privilégios. Foram 2 anos que se parava a empresa inteira para falar aquilo, tá? Então, por isso que isso me despertou mais ainda. Por que eu tô te falando isso? Eu sempre, quando tenho algum contexto, eu tento olhar fora do que a gente pensa em relação aos preconceitos. Primeiro ponto, de modo geral, o mundo, e aí imagina o mundo corporativo, não ainda se deu conta e não está acostumado que o povo está vivendo mais. Então, isso é o primeiro ponto. No passado, a gente não vivia tanto, entendeu? Ou se vivia, já vivia numa situação de saúde que não nos dava condições. Só um ponto. Eu engravidei da minha filha com 44 anos. A minha médica falou assim para mim, Clau, você tem
corpo e saúde de uma mulher de 20 e 30. Então, quando a gente escuta hoje os novos 30, os novos... É isso. Só que o mundo não está pronto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sim, existe preconceito. Um homem de cabelo branco, ele é mais inteligente, ele é mais sensato, ele está preparado para ser um CEO. A mulher não, ela está despreparada, desatualizada. Infelizmente, isso é real. Entendeu? Então, assim, a gente luta com várias frentes. Primeiro, ele não está acostumado que o povo vai viver com 60, 70 e vai ter condições. Sabe quando você entra no TikTok, tem os 50 de 50 anos atrás, os 50, né? Os 50 de 50. E olha o de hoje, olha o de 60 de hoje. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Primeiro é uma questão política, geopolítica, e depois, sim, tem o racismo, tem preconceito, tem tudo impregnado, é cultural, entendeu? É o que a Amanda falou, a luta é muito longa, Amanda, como as ações de diversidade realizadas pelas empresas, elas podem ser comunicadas da melhor forma para estimular, né, essa luta, inclusive que mudar esse comportamento, né? Eu acho que, agora, o fundamental é isso, as empresas até fazem alguma coisa, algumas fazem, mas às vezes elas não divulgam como devem, né? Ou seja, não publicizam isso. Qual que seria a melhor forma de divulgar essas ações de diversidade nas empresas? Eu vejo que o primeiro passo são as empresas terem consistência, porque muitas das empresas, elas fazem o que é conhecido como cause washing, que é o parece, mas não é, parece que é inclusiva, parece que é diversa, mas quem está lá dentro vê outra realidade. Então, a primeira comunicação que precisa ser feita é uma comunicação de conscientização e formação para as pessoas dentro da organização, e precisam ser feitas ações afirmativas para a inclusão e diversidade dessas empresas e dessas organizações. Então, a primeira comunicação é a comunicação interna e ações afirmativas que demonstrem que aquela empresa, de fato, está se importando com isso, né? Tem um estudo da McKinsey que fala que organizações que adotam a diversidade em suas práticas são mais inovadoras. Mas eu estive recentemente, há 2 semanas atrás, num evento chamado Web Summit, o maior evento de tecnologia e inovação do Brasil. E eu escutei o oposto de algumas pessoas, que, por exemplo, empresas no formato startup não têm espaço para diversidade, porque esse assunto é um assunto muito complexo, e complexidade não é uma coisa que essas empresas que querem escalar e crescer rapidamente devem ter nas suas estruturas. Mas, então, a gente está vivendo um mundo que tem gente falando que não, a diversidade traz muita complexidade e se você quer crescer, você não pode trabalhar com isso, e outras dizendo que se você quer crescer, a diversidade é essencial para você ter estímulo ao pensamento crítico, mais criatividade e mais inovação. Então, primeira comunicação interna. Quando isso estiver bem resolvido, aí as organizações estão prontas para, primeiramente, comunicar os seus públicos de interesse, seus clientes, seus parceiros, para também incentivar a diversidade na sua cadeia de valor. Aí depois pensa na comunicação externa para seus clientes, né, seus consumidores. Perfeito. Tem um comentário que a resposta que a Cláudia deu anteriormente, que me fez refletir uma coisa. Claro, às vezes a gente tem que voltar para si mesmo, né? Não tem como, às vezes, você não olhar o seu percurso e o que aquilo pode contribuir, né? Mas eu lembro muito bem, né, essa questão cultural, né, que é uma questão cultural, não, Cláudio, se a gente for pensar essa coisa como é tratado o etarismo. Eu lembro quando eu tinha meus 20 anos, né, quando a gente olhava uma pessoa de 40 anos, a gente já achava a pessoa velha. 40, não, aquele velho lá, você tinha 20, ele tinha o dobro da sua idade, né? Quer dizer, nesse momento você fala o dobro, né? Claro, se você tem uma criança de 2 anos ou de 4, esse de 4 é o dobro da idade do outro também, tá? Só para ter uma noção, né? Como às vezes é complicado você falar no dobro da idade, isso e aquilo. Tá? Mas essa é a questão cultural, infelizmente, ainda persiste, né? Que eu vejo que era um erro da minha parte, das pessoas da minha geração, naquela época, 40 anos atrás, achar que quem tinha 40, 45 anos era uma pessoa velha, né? E eu depois já passei por essa fase, já avancei mais 20 anos nos 40 e
E não me sinto assim, né? Me sinto pronto para estar trabalhando da mesma forma. Eu e as outras pessoas na minha faixa etária, né? Agora, parece que a mentalidade não avançou tanto quanto, digamos, a disponibilidade dos corpos das pessoas, né? E das mentalidades para trabalhar como a gente encontra nos dias de hoje, né? Acho que o grande problema aí, de uma certa forma, é cultural, não, Cláudia? Franklin, é só você fazer um paralelo bem rápido. A gente consegue lidar com as crianças de hoje em dia, que a gente fala que elas já nascem com chip? Que elas já nascem... É a mesma coisa, a quantidade de informação que eles têm é a quantidade de informação que a gente 40 mais tem. Se eu lembrar da minha avó com 50, ela era uma velha senhora. Sim. Entendeu? Só que sim, a gente está inserido no mesmo contexto de quantidade de informação. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ela fala coisas que eu falo, gente, e agora ela aprendeu, porque ela fala assim para mim, e fala, Rafaela, de onde você tirou isso? Ela é da minha cabeça, mamãe. Ela fala assim para mim. Então a gente tá igual, a gente tá sendo, e às vezes eu acho que positivamente, tá? Bombardeado de conhecimento de informação, que faz com que, na nossa idade, a gente ainda tenha essa tenacidade que no passado não tinha. Só que o mundo não tá pronto para isso. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu falo e foi isso que a diversidade me trouxe, sabe? E se você falar para mim, Cláudia, o que a gente tem que fazer? Você tem que sim ser a chata do rolê, você tem que levantar a bandeira, você tem que falar, você não tem que ter medo, porque se a gente não fizer isso, não vai mudar. É de grãozinho em grãozinho, é de pedacinho em pedacinho, não vai mudar. Você tem que ter coragem para falar. Chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias que mais fez sucesso no nosso portal nos últimos dias. ONG São Paulo Invisível amplia projeto que oferece oportunidades às pessoas em situação de rua. A iniciativa Jornada de Emancipação formou e empregou quase 50 pessoas em 2023 e pretende dobrar a meta de alcance agora em 2024. A matéria completa você encontra no nosso site. Anote aí, observatório3setor.org.br. E é importante dizer que o 3 é em numeral. Então, você vai lá, observatório 3 em numeral setor.org.br. E chegou agora a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje nós temos como convidado Diego Oliveira. O Diego Oliveira é diretor cultural da Associação da Parada do Orgulho LGBT, aqui de São Paulo. Olá, Diego. Diversidade na prática, diversidade mais do que o discurso. Eu estou na Associação da Parada já há alguns anos, trabalhando na parte de produção, na parte de ativismo e na parte de captação de recursos, que é algo que envolve muito o terceiro setor. E quando a gente fala do pilar aí de diversidade, né, a gente tem muitas empresas que falam que tem trabalho, que tem ações, mas isso muitas vezes está apenas no discurso. Quando a gente investiga essas empresas, faz uma análise mais profunda, a gente começa a olhar para dentro de casa. Como que é essa prática dessa ação do pilar de diversidade para as equipes, para as pessoas que trabalham dentro? E muitas das vezes nós temos empresas que nem políticas estruturadas, né, falando de diversidade, tem ali para suas equipes de trabalho. E quando a gente vai para externo, né, a gente tem muitas vezes campanhas publicitárias muito bem feitas, mas que no final do dia o impacto social, a mudança de vida, a mudança de pensamentos, de paradigmas não acontece. Fica um discurso muito raso e que não tem continuidade. Quando a gente fala de diversidade na prática, a gente está falando de algo contínuo. Não é, por exemplo, agora que nós estamos às vésperas do mês do orgulho, que é o mês de junho, quando muitas empresas começam a pensar de fazer uma palestra sobre diversidade, uma sensibilização, um letramento, porque é o mês de junho, ou esperam ali o mês de março para falar sobre a questão das mulheres, ou o mês de novembro para falar da questão racial. Então, a gente precisa que as empresas realmente que queiram ter diversidade na prática pensem de forma contínua, porque como diria a Maite Schneid do Transempregos, as empresas que não pensam em diversidade
hoje em dia e que colocam isso em prática estão fadadas a fracassar nos próximos anos, a irem à falência, porque a diversidade hoje é algo muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a sociedade pede das empresas. Então, empresas que fazem apenas ali o seu lobby publicitário para cumprir ali a sua cota, né, de ficar bem na foto, elas estão fadadas ao fracasso no passado, no futuro, porque infelizmente essas empresas elas não têm algo legítimo, algo realmente ali sólido. Então é importante que as empresas pensem nas ações de diversidade ao longo do ano, investindo em ONGs, em instituições, em ações no movimento social, nas pautas de direitos humanos ao longo do ano inteiro e com o potencial que elas têm. Muitas empresas investem um grande aporte de recursos financeiros em eventos de entretenimento que não tem nenhum vínculo direto ou indireto com a pauta de direitos humanos, e elas também têm um potencial muito grande de fazer um aporte semelhante na questão de diversidade, mas por ser uma pauta, né, ali mais de cunho, né, social do terceiro setor, esse aporte financeiro diminui muito, e a grande diferença que a empresa, que a instituição poderia fazer nas ações de diversidade fica limitante. Então eu coloco aqui uma reflexão para que a gente realmente entenda que diversidade na prática, hoje em dia, no Brasil, ela pode ser mensurada pela continuidade, pelo aporte financeiro que é feito com o potencial ali que a empresa tem. Essa é a minha contribuição para vocês, espero que vocês possam refletir e ter um olhar sobre as empresas realmente que falam que são empresas que têm ações de diversidade, mas pensar o quanto realmente isso é real e não é apenas um discurso vazio. Ouvimos o Diego Oliveira, que é diretor cultural da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, falando sobre diversidade na prática. E agora chegou o momento de nós divulgarmos o resultado da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? É uma pergunta rápida e as pessoas votam sim ou não. E no caso da enquete de hoje, nós temos a seguinte questão, né? Essa enquete que é feita no Instagram, isso é importante divulgar para vocês que estão ouvindo o nosso programa. Ela é feita no Instagram. Você considera a empresa em que você trabalha inclusiva e socialmente diversa? E olha o resultado, né? É um resultado até preocupante, que muita coisa precisa ser feita para mudar a situação. Somente 33% disseram que sim, contra 67% que disse que não. Amanda, como é que você vê esses resultados aí dessa enquete? Não tem base científica, é verdade, mas demonstra como que é uma pequena amostragem de como é que está a situação, ou seja, 67% diz que não, né? É um dado até bastante preocupante, você não acha? Eu acho que esse é um reflexo aí do que realmente a gente está vivendo hoje. Eu tenho olhado bastante para alguns dados do mercado de agências de marketing e comunicação, porque além de ser presidente do Instituto Nossa Causa, também atuo como diretora executiva de uma agência de marketing voltada para impacto social. E quando eu olho para os dados de agências, também é esse cenário, né? Apesar de não ter uma pergunta para pessoas que fazem parte das organizações, as entrevistas são feitas com pessoas gestoras. E as respostas por exemplo, pessoas de 40 anos ou menos, é de 76% dessas organizações. Então, a fatia que sobra para pessoas 40 a mais é muito pequena. Pessoas não binárias representam 0,16% da gestão dessas agências. Pretos ou pardos, 26,5%. Pessoas indígenas, 0,5%. Então, isso eu estou olhando para o meu mercado específico ali de agências, que é um mercado que supostamente é um mercado inovador, é um mercado criativo, é um mercado que precisa dessas diferentes perspectivas para se manter atual, para se manter presente, conectado. Então, se mesmo os mercados mais criativos, né, que pertencentes à economia criativa, não representam diversidade, quem dirá grandes corporações, indústrias ou empresas que têm mais dificuldade em trabalhar, em mexer nas suas estruturas já consolidadas. Cláudia,
Como é que você vê esses 67% que disse que não na empresa na qual eles trabalham, e elas trabalham, você não vê uma política inclusiva e socialmente diversa? Primeiro que é o que o Diego falou, até tem, mas só tem ou naquela época do ano, ou como a gente diz para inglês ver, né? Sabe o que é interessante, Franklin? Eu saí do mundo corporativo em maio do ano passado, tá fazendo um ano. E aí eu comecei a fazer palestras de CSCX, Customer Success e Customer Experience, para o comércio exterior, só para me manter engajada. E assim, o negócio foi tão orgânico, que veio tomando corpo, até que agora eu decidi realmente, por isso que eu coloquei na minha apresentação empresária, a gente está abrindo uma empresa, eu e minha sócia. Vai ser voltado para o comércio exterior em relação à liderança humanizada, ESG, Customer Experience. Mas o que é o plano de fundo? Por que eu falo plano de fundo? Porque a gente vive no mundo corporativo. O plano de fundo é mulher e é 40 a mais, e aí homem ou mulher independe. Por quê? Durante esse meu 1 ano que eu dei a palestra de Customer Experience e de Customer Success, muitas pessoas vieram me pedir ajuda para reformular a carreira, a mentoria, e aí, pasmem, todas elas mulheres 40 mais. E não foi uma nem duas. Isso me assustou. Então, reflete mesmo. E você está pegando duas áreas diferentes. A área que a Amanda comentou, de marketing, né, de comunicação, e a minha que é de comércio exterior. Então, assim, não me assusta, não me espanta, e eu acho que muito é disso, das pessoas não perceberem o que é feito, que se é feito, não é feito na raiz, na estrutura, e se é feito somente naquela época do ano, tipo agora que tem LGBT, ou novembro que é Nossa, deu até branco. Racial. É isso, ou de mulher em março, perfeito. Entendeu? Nós também, na nossa enquete, nós abrimos espaço para perguntas dos nossos seguidores, das nossas seguidoras. No caso, hoje aqui nós temos 2 seguidoras que enviaram uma questão. Cada uma delas enviou uma questão. A questão que eu vou fazer primeiro para a Amanda é uma questão que foi enviada pela Marina Oliveira. E a Marina Oliveira faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre inclusão e diversidade? Marina, ótimo questionamento. Porque É a diversidade é compreender esses diferentes perfis de pessoas que fazem parte da nossa sociedade e que precisam estar dentro dos nossos espaços, ocupando os diferentes espaços. Agora, não adianta apenas ter diversidade se não tiver as ações de inclusão. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo, se ela é apenas colocada, inserida numa organização, que daí vai falar que tem diversidade no seu time, mas não preparou o time com as ações de inclusão, essa pessoa não vai ser incluída, ela só foi inserida naquele espaço. Então, as pessoas que estão ali não vão saber lidar com elas, os processos, a estrutura da empresa não vai saber lidar com essas especificidades, né? Então, acho que o desafio é como que a gente cria processos e acordos coletivos nas organizações que sejam inclusivos e antidiscriminatórios, que estejam preparados para receber pessoas 40 a mais, preparados para receber pessoas trans. E daí, quando a gente fala de pessoas trans num ambiente, num trabalho presencial, a gente fala sobre como que as pessoas usam os banheiros, por exemplo. Então, o assunto, ele é de importância para todos os perfis de pessoas e para todos os departamentos. Não é um assunto só para o departamento de pessoas, de RH. Ele é um assunto que precisa ser tratado, trabalhado em todos os âmbitos da organização, para que as pessoas saibam incluir as diversidades no seu dia a dia. A Ana Carolina fez a seguinte questão que eu vou encaminhar para a Cláudia, né? Essa questão que a Ana Carolina enviou, Cláudia. Como ensinar a importância da diversidade desde cedo para os nossos filhos? Você que é mãe de uma menina de 4 anos, como você disse, né? Como é que você está procurando ensinar essas questões para a sua filha? Tá, primeiro, Amanda, se você me permite, existe uma frase que a gente usa muito quando a gente fala de diversidade, que é: diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. A gente usa muito isso, e isso boa fica imagem, muito na cabeça. Imagem. Fica muito na cabeça e fica mesmo. Franklin, é assim, é um desafio. Por quê?
Por que eu falo que eu sempre fui inserida no contexto de... eu sou uma mulher branca, cis, beleza. Só que eu joguei futebol a minha vida inteira. Eu jogava futebol de salão, joguei até os 30 anos. E eu sou de uma época que não era normal jogar futebol, até porque no Brasil, até 70 e pouco, era proibido mulher jogar futebol. Absurdo, entendeu? Mas é verdade. Eu nasci em 74, foi logo depois disso que começou. E como eu fui criada com 3 meninos, meu irmão e 2 primos, eu aprendi a jogar futebol na rua. Eles não iam brincar comigo de boneca. E então, quando eu falo para vocês que eu senti na pele, foi aí esse meu respeito, essa minha entrada nessa batalha, nessa luta, foi porque na faculdade, por exemplo, 70% do meu time era homossexual. E ali eu senti qual era a dor delas, entendeu? Então, o que eu trago para a Rafaela hoje? Primeiro, coisas que são pequenas. Não tem rosa e azul. Por que eu falo isso? Você vai falar, mas isso é clichê. Não, não é clichê. Porque ela vai na escola e, dependendo da escola, vão ensinar que azul é para menino e rosa não é. E se você não fizer esse trabalho em casa, ela vai crescer assim. A Rafaela, o meu marido é preto. A Rafaela já fala, mamãe, a minha pele é igual à sua, igual a do papai. Se eu não mostrar para ela agora que não importa, entendeu? É muita conversa, é muita informação. Esses dias ela vai me perguntar, mamãe, por que o menininho da minha escola ele tem o olhinho puxadinho? Você explica didaticamente, mas o que você tem que deixar de mensagem é que, independe de quem é igual. Escrever outra coisa que é básica? Eu tenho cabelo cacheado. Eu fiz progressiva desde os 22 anos. Quando a Rafaela, eu engravidei da Rafaela, eu parei de fazer, óbvio. Amamentei, parei de fazer. Quando parei com tudo isso, eu cortei e o meu cabelo é natural. Por quê? Eu não quero que a Rafaela ache que cabelo bonito é cabelo liso. Nada contra cabelo liso, gente. Não é isso. Só que como pode uma mãe de cabelo cacheado esticando o cabelo e ela com o cabelo mega cacheado? Sim. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas e mesmo dentro de casa, respeito, o papai não ajuda, o papai é presente. Nesse sentido, meu marido foi muito parceiro. Ele não é o que ajuda. Eu posso falar para vocês que a única coisa que o Rafael não fez, ele é Rafael e ela é Rafaela, que o Rafael não fez foi dar o peito. O resto o Rafael fez tudo. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que é muito fácil, Franklin, é muito sutil. Entendeu? E, de novo, é informação. Não tem jeito. É informação. Eu quero também aproveitar, nós estamos falando da enquete, né, do espaço das enquetes, as questões das enquetes, o espaço que é aberto na caixinha do Instagram para as pessoas, para os seguidores e seguidoras participarem do nosso programa, dizer que cada programa tem uma nova enquete, vocês podem participar, votar nessa enquete e quem tiver interesse, fazer uma questão a respeito do tema que vai ser tratado no programa. E nós vamos reproduzir aqui para as nossas convidadas ou convidados, enfim, de acordo com cada programa, são 2 mulheres, mulher, um homem, enfim, vai mudando de acordo com o tema e as pessoas que podem vir participar do nosso programa. Fique atento e atenta e faça o seu voto nas nossas enquetes e, inclusive, faça as nossas perguntas. @Observatório 3 Setor, esse é o nosso endereço no Instagram, e o 3 em numeral. 86% das mulheres negras já sofreram casos de racismo na empresa onde trabalham, segundo pesquisa da consultoria Trilhas de Impacto. O levantamento contou com a participação de 155 mulheres na faixa etária dos 19 aos 55 anos, todas com ensino superior completo. E eu pergunto, né, vamos perguntar para Amanda. Os dados citados sobre discriminação e preconceito mostram que, mesmo com o aumento da diversidade nas empresas, existe ainda um problema de falta de inclusão. Como combater esse problema? Você, Amanda, que é da nossa causa. Essas questões que foram relatadas são as violências sutis que essas pessoas enfrentam no dia a dia, né? E tem uma frase muito legal que é assim, ó, quando você é uma pessoa acostumada ao privilégio, a igualdade é sentida como opressão. E a forma de a gente reagir a essa suposta opressão é, muitas vezes, fazendo piada disso. E daí as pessoas acham que estão sendo legais, que estão sendo divertidas, quando, na verdade, elas estão sendo pessoas inconvenientes. Só que quem sente isso são apenas essas outras pessoas que têm essas perspectivas, que têm essas
que estão dentro dessa parte da diversidade, né? Como a Cláudia falou ali do cabelo dela, né? Eu também sou uma pessoa que eu tenho o cabelo cacheado, já alisei bastante, e só o fato de a gente dizer, não tenho nada contra o cabelo liso, já é essa defesa que a gente tem quando a gente assume a diversidade como algo relevante para a gente. Então, a forma de trabalhar isso é treinamento, conscientização e reforço positivo. Então, trazer esses 3 pontos para dentro das nossas organizações, né? Tem alguns imperativos, né? Quando a gente fala aí de trabalhar diversidade, inclusão e equidade dentro das organizações, que é o imperativo moral, imperativo legal e imperativo econômico, né? Então, quando a gente olha para esses 3 imperativos, a gente começa, de fato, a fazer as coisas acontecerem dentro das organizações, independente do seu nível hierárquico, né? Então, se você é líder ali de uma área, como que a tua área pode ser mais inclusiva e diversa? Você pode trabalhar isso. Como é que você pode indicar leituras para as pessoas? Como é que você pode falar isso no momento que você tem voz, que você é colocado para falar? Como é que você pode influenciar as pessoas com quem você tem mais contato? Acho que a todo momento que a gente se expressa, né, na nossa comunicação, seja ali eu falando, seja eu divulgando alguma coisa, compartilhando algum conteúdo, eu tenho a oportunidade de ser inclusivo nessa comunicação. Então, acho que essa é a provocação que a gente precisa fazer a nós mesmos aqui, que estamos aqui, por exemplo, para cuidar muito com as palavras que a gente usa, com as coisas, os lugares em que a gente frequenta, as referências que a gente consome. É verdade, eu acho que você, Amanda, você colocou bem, né? Tomar cuidado com as palavras que a gente usa, né? A gente tem notado, né? Às vezes eu fico pensando, né? O mundo mudou e é muito bom que tenha mudado e está mudando, enfim. E você começa a refletir e ver as piadas, os programas de humor. Eu gosto muito de programa de humor, sempre gostei, acompanho desde garoto, né? E muitos dos programas que eu assistia, quando tinha lá, sei lá, meus 14, 15 anos, ou até antes disso eu já assistia aos programas, as piadas que eram feitas naqueles momentos não existem mais, né? Não cabem mais, não é que não existem, não cabem mais para os dias de hoje, né? Porque uma coisa é você fazer uma piada, uma coisa para se divertir, para dar risada, né? Outra coisa é você fazer uma piada, um comentário, mas esse comentário é ofensivo a alguém. Aí deixou de ser humor, né? Porque acho que é aí que está a grande diferença para as pessoas. Mas você pode fazer mais piada nenhuma? Pode fazer piada. Mas pense o seguinte, uma coisa é você fazer uma piada que é para divertir o ambiente, descontrair, dar risada, tal, que é muito bom, é muito agradável. Outra coisa é você fazer isso, mas isso está embutido numa ofensa ao outro, né? Aí é que está a diferença. O que eu vou dizer, a piada que eu vou contar, ela vai ofender alguém? Vai. Então não faça. Né? Acho que aí está o grande diferencial. E, Cláudia, como é que as empresas podem criar um ambiente mais confortável e seguro para essas minorias sociais que sofrem o preconceito? Primeiro, como a Amanda bem disse, toda mudança cultural ela tem que vir de cima. Se ela não vem de cima e ela não vem embasada, ela não se torna cultura. Esse é o ponto. E você tem que treinar as lideranças. Se você não treina as lideranças para isso, elas não estão prontas. Você tem que ter coragem, sim. E assim, Franklin, para você ver como é um assunto delicado, e Amanda, para você ver como isso é tenso, eu não precisava mesmo que a Amanda ter falado que eu não tenho nada contra o cabelo liso, porque a gente se defende. Entendeu? A hora que a Amanda falou, eu falei, verdade, eu não precisava ter dito. Olha que loucura isso. O que eu acho, e assim, um ponto que é muito importante, teve uma pessoa nessa mesma empresa que eu tive eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa empresa, muito orgulho. Tinha uma pessoa lá dentro que ela usava uma frase que depois todo mundo começou a usar e eu uso também. Nós somos seres humanos em desconstrução. Todo mundo é preconceituoso, em qualquer tipo de ação, porque tá aqui, ó. Então você tem que se desprogramar para programar de novo. Isso não é fácil. Por isso que é mais fácil programar os pequenininhos. Só que, teoricamente, eu não tenho tudo para programar ele certo, entendeu? Por que é complicado? Porque a gente está no processo de desprogramação, né? Eu estou me desprogramando. A gente não está completo também, né? A gente está no processo. Exatamente. Né? Você fica bem olhando para ele e você fala assim, será que eu estou fazendo certo? No caso da Rafa, né? Será que eu estou fazendo certo? E quando você vai para a empresa,
E assim, ó, isso que eu vou te falar agora eu escutei, tá? Eu era gestora nessa empresa, então, como isso já era uma bandeira, eu fui líder do comitê de diversidade nessa empresa. Eu escutava assim, não, mas não existe racismo. Eu tenho vários amigos negros, para mim não existe. É óbvio que não existe. Eu vou usar meu exemplo para não usar o exemplo de outra pessoa, tá? Eu sou uma mulher branca. Não, eu vou usar de homem, porque homem fica mais pesado. Homem, branco, cis, casado com uma mulher, com 3 filhos homens. O que ele entende de preconceito contra a mulher? Então, assim, se realmente, e como a Amanda muito bem disse, se a informação não é de cima, pesada, estruturada, e assim, ó, é batido no martelo, senão não quebra. Você vai soltar um comentário de um time de futebol, você vai soltar um comentário de uma pessoa que tá fora do peso, você vai soltar, tá aqui, tá na cabeça, não vai ser fácil, entendeu? Não vai ser fácil. Então, de novo, da empresa tem que vir de cima, tem que vir estruturado, tem que vir com regra mesmo, senão não vai. Acho que está muito bem colocado, né, o que você disse, Cláudia. E a pergunta que eu faço para a Amanda e para a Cláudia, né, já caminhando para o encerramento do nosso programa, né, aproveito que elas respondam e já também faço as despedidas, né, porque, infelizmente, o horário já chega para o final. Eu gostaria que vocês comentassem como é que vocês veem o espaço que é dado para a diversidade na mídia no Brasil. Tá? Qual que é o papel que a mídia tem nessa questão, né, de trabalhar a diversidade na prática? Amanda. Nossa, passou muito rápido mesmo essa conversa. Foi uma delícia poder conversar com você, Franklin, com você, Cláudia, e com o público aí que está nos ouvindo. Antes de responder esse ponto, eu só queria trazer ele quando a gente falou de piada, né? Você falou para a gente pensar sempre se a piada ofende alguém. E eu vou trazer uma outra proposta, que é, se eu olhar pela minha perspectiva da ofensa, às vezes ela não ofende. Então, é não fazer piada com característica de ninguém. Como a Cláudia citou ali, né? Se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa. Se eu sou baixinha, eu vou achar a pessoa alta uma característica boa. Só que ela, às vezes, não acha a característica dela boa e ela pode se sentir ofendida com isso. Então, um ponto que daí já respondendo a pergunta sobre o papel da mídia, inclusive, eu amo essa música, amo Lineker, é a gente trabalhar deformando pessoas. E o que isso significa? Eu aprendi esse termo com uma professora minha, inclusive, que a gente fala sobre formações. Vamos formar pessoas. Só que esse formar pessoas, ele vem com todos os atributos da educação que já são consolidados. E a proposta dela, numa iniciativa que ela tem, é promover desformações, desformar pessoas, para que a gente trabalhe com esses vieses inconscientes e traga esses vieses para a consciência. Então, a mídia, assim como todos os canais, e nós, seres, como pessoas muitas vezes midiáticas também, e muitas vezes influenciadoras, nós precisamos ser intencionais na promoção da diversidade e da inclusão. Então, não é só deixar o acaso, não é só eu achar que sei pelo que eu vivencio, né? Então, eu também sou uma mulher branca, sou uma mulher de classe média, então eu vivencio diversos privilégios e eu não alcanço a racionalização do que é ser uma mulher negra, de comunidade, de favela, mas o que eu preciso é ser intencional. Então, nas minhas ações é estudar, entender as diferentes perspectivas, falando com pessoas que vivenciam essas perspectivas. Então, quando, por exemplo, eu assisto num programa de TV que tem alta cobertura e que tem muita gente assistindo, certo, e eu dou espaço para pessoas de comunidade, para pessoas com suas diferentes diversidades, falarem sobre essas questões. E mais do que isso, falarem sobre questões das quais elas são especialistas. Muitas vezes, uma mulher negra com deficiência e LGBT, ela é especialista em inteligência artificial.
Correto. E eu não estou dando espaço só para ela falar sobre a diversidade que ela vivencia, mas sobre inteligência artificial. Então, esse é o papel da mídia, esse é o nosso papel aqui, né? Eu digo observatório, nossa causa, e também a Cláudia aí como uma pessoa influenciadora de sermos intencionais na diversidade e na inclusão. Muito bem. Cláudia. Franklin, em primeiro lugar, muito obrigada. Foi um prazer imenso e espero que tenha sido de grande valia para as pessoas que escutam no sentido de informação. Contem comigo sempre que vocês precisarem. E eu vou só responder a pergunta que você me fez com uma outra pergunta. Eu acho que quando a gente vê as coisas na mídia, e aí eu estou falando de uma pessoa que vê, tá? Eu acho que o que a gente tem que ver, e a gente que tem um pouquinho mais de informação, é questionar a pessoa que está do seu lado do que ela está achando. Estou falando de uma pessoa que assiste a novela das 9 anterior com a minha mãe, e que quando aparecia o casal de homens, eu falava, mãe, e aí? O que você acha disso? Porque eu tenho que fazer ela expor o que ela está falando. Se ela não falar, se ela, é estranho, e aí você tem força para você falar. Então, eu vou fechar só com isso. É questiona o que a pessoa está achando. E não que é o marketing, é a empresa, não é. A pessoa tem que entender o que tem atrás daquela mensagem, independente do viés político do que vem ali. E obrigada de novo pela oportunidade. Perspectiva está terminando. Na semana que vem, nós voltamos com mais um programa aqui na Rádio Brasil Atual. Agradeço a participação de Amanda Reisenberg, diretora executiva da BC Marketing e presidente do Instituto Nossa Causa. Também agradeço Cláudia Roberta Krasman, administradora e empresária, defensora da luta pelo empoderamento feminino e contra o etarismo. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, que discutirá a inteligência artificial na saúde. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.